Bom, hoje segunda-feira, dia 12 de junho de 2023, o Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil traz uma atividade do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica. Eu destaco que nós temos nas atividades educacionais que estão organizadas sobre 7 eixos, tá? Análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, desculpe, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas da saúde, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecerão sempre às segundas-feiras, ao longo do ano, das 18 às 19h30. O calendário é divulgado no site da cienciafarmacêutica.org.br, que eu convido que vocês acompanhem. Tem atividades bastante interessantes, todos os eixos que eu citei. Meu nome é Hilton Oliveira dos Santos Filho, sou membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, integrante do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Pesquisa Farmacêutica, e serei o moderador responsável pela moderação da atividade de hoje. O tema é iniciativas para acelerar a inovação em medicamentos fitoterápicos. Será abordado por doutora Cristina Dirich-Hope, diretora de inovação. Vou fazer um breve resumo, tá? Porque é um mini bio, né? Na verdade. Então, é o diretora de inovação do Grupo Centroflora, graduado em farmácia e bioquímica com mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências farmacêuticas pela USP, Universidade de São Paulo, com foco em produtos naturais. Cursos internacionais como desenvolvimento e gerenciamento, gerenciando uma estratégia de tecnologia e produto de sucesso, e fundamentos de finanças para o executivo técnico, MIT Law School Management, diretora de biodiversidade da Bifina. Tem mais? Será que tem mais? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem muito mais, é só vocês procurarem pelo nome dela. Então, nós temos mais ou menos o tema hoje, não vamos ficar, lógico, engessado em horário, mas nós temos 10 minutos de apresentação, introdução à apresentação, que já foi realizada, até ganhei um tempinho para a doutora Cristina. 50 minutos de exposição e 30 minutos de perguntas e no encerramento, tá? E nós solicitamos que vocês, por favor, façam uso do chat para fazer as perguntas, para que a gente consigamos consolidar em algumas, que às vezes se repetem as perguntas, né? Em algumas perguntas, para que a gente possa explorar o máximo possível essa atividade de grande impacto na nossa academia, atualmente é um tema muito interessante, tá bom? Obrigado, doutora Cristina, por aceitar o convite, e nós nos sentimos honrados de tê-la conosco aqui hoje à noite. Obrigado. Muito obrigada, doutor Hilton, pela apresentação, pela parceria também, né? Estou muito feliz de estar aqui de volta de novo, né? Podendo falar desse tema que a gente sabe tantas pessoas que estão aqui estão envolvidas, entendem como um caminho, né, para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, poder contar com espaços como o da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, a gente só tem a agradecer. Eu vou compartilhar minha apresentação, então, e um pouco do que a gente conversou, né? O tema é fortalecimento da inovação em medicamentos fitoterápicos, mas como são várias frentes nas quais que nós estamos envolvidos, eu vou falar rapidamente de algumas parcerias mais focadas em drug discovery, mas que podem levar a medicamentos fitoterápicos, né? Para quem está nos acompanhando, né, quando a gente coloca no título ali inovação em medicamentos fitoterápicos, a gente está falando de uma categoria regulatória que foca na mistura de substâncias que se obtém de uma espécie vegetal e é regulamentada dentro dessa categoria. Tem alguns produtos que são os produtos tradicionais, que vêm de uso bem estabelecido, né? Quer dizer, que vêm de uso tradicional, mas também tem a categoria de uso bem estabelecido e tem uma série de iniciativas para desenvolver mais medicamentos dentro dessa categoria regulatória, uma vez que estamos num dos países mais biodiversos do mundo. Mas da pesquisa com produtos naturais também derivam outras substâncias, né? A gente pode ter os fitofármacos,
substâncias isoladas, né, de espécies de biodiversidade, ou até semissintéticos ou totalmente sintéticos inspirados em produtos naturais, tá? Então, eu vou começar desse leque de inovação radical, e aí a gente vai mergulhar aqui até num tema aqui que a academia abraçou, a gente pode abraçar em conjunto, que é a segunda edição do Prêmio Pio Correia da Academia, junto com a plataforma que eu vou apresentar aqui. Então, vamos ver se vai dar certo. Está aqui. Vou colocar em modo apresentação. Eu vou começar, então, falando um pouquinho, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Que a gente tem um tesouro ainda a ser descoberto, né? E quanto a isso, nós brasileiros, a gente tem uma obrigação moral até de preservá-lo e promover o desenvolvimento sustentável a partir desse presente que recebemos, né? E como a pesquisa com produtos naturais, ela acaba gerando um ciclo virtuoso, né, uma vez que mexe com matéria-prima de origem natural, que quando bem administrada pode trazer desenvolvimento sustentável e refletir de forma positiva em toda a cadeia de fornecimento, com impactos ambientais e sociais, é um tema que está muito ligado também às questões de ESG e da busca de modelos de desenvolvimento sustentável para o nosso planeta. Aqui no canto esquerdo a gente tem uma figurinha daquele filme Interstellar, eu gosto muito, porque apesar de ser ficção, ele choca um pouco, né? Num momento do planeta já após, né, a gente ultrapassar um determinado patamar em questões climáticas, né? E hoje nos encontros, nos temas de bioeconomia, a gente fala muito em achar soluções, né, para pensar em novos modelos, né, de sustentabilidade versus o crescimento pelo crescimento, né? Essa frase aí do Edward Abbey que fala que o crescimento pelo crescimento é a ideologia da célula cancerosa, né? E quando a gente olha para os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, a gente vê que tem muitas oportunidades de nós, quanto seres humanos, encontrarmos outras soluções, né? E num desses encontros aí dos últimos anos, promovidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, falando de bioeconomia, né, a gente falou desse livro aqui, que explora outros modelos, né, para econômicos, né? Onde a gente busca uma prosperidade de mais seres do planeta versus o modelo de crescimento econômico puro e simples, que acaba ou exaurindo recursos ou não gerando, né, uma melhor distribuição de renda, né, entre as partes envolvidas. Eu acho que nós temos todas as ferramentas. Espero que a gente ainda tenha tempo, né, de aplicar novos modelos ao planeta. E aí, nesse sentido, eu vou começar com essa abordagem, que é mais da inovação radical, já uma parceria antiga, né, entre o Grupo Centroflora, Fitobios, empresa de inovação radical do grupo, e o CNPEM, onde está localizado um dos aceleradores de partículas mais modernos do mundo. E é uma parceria que começou há muitos anos atrás, acabei de ver que o doutor Eduardo Pagani entrou aqui, e ele, na época que estava ali no CNPEM, né, tinha um projeto para triar ativos de origem natural para alvos do sistema nervoso central, e a gente começou de forma bem modesta, uma parceria visando esse projeto. Isso cresceu ao longo dos anos, né? Hoje a biblioteca tem mais de 600 espécies, 6.000 frações, e a parceria, então, foi estruturada, né, em uma plataforma de drug discovery que faz uso, né, dessas tecnologias de cristalografia. E para quem não sabe, acho que isso é motivo de orgulho para todos nós brasileiros, o Brasil domina essa tecnologia e hoje tem, né, um dos aceleradores de partículas mais modernos do mundo, que funciona como um super microscópio, que é capaz de enxergar moléculas e átomos. Então, ao longo dos últimos anos, né, foram coletadas espécies vegetais em 4 biomas brasileiros, na Amazônia, Floresta Atlântica, Caatinga e Cerrado, e foi feita a avaliação, né, do espaço químico dessa biblioteca, né, que a gente chama de MPH,
E tem um trabalho publicado, 2, inclusive, aqui pela Daniela Trivella e a Marjorie Bruder, muito interessante, avaliando a novidade química dessa biblioteca. Então, ela tem mais de 35% de estruturas moleculares completamente inéditas, e fizeram também um estudo em relação às drogas aprovadas, né, dentro do espaço do druggable space, né, onde a gente tem moléculas que podem atuar na farmacologia. E uma das estratégias abordadas, né, que elas exploram nessa publicação, é justamente encontrar sítios alostéricos que têm menos efeitos colaterais, utilizando essas moléculas inéditas. Então, num dos projetos de parceria com esse grupo, foram inclusive descobertos 2 sítios novos numa proteína para um câncer que não tem cura, né, que a gente chama de unmet medical needs. E isso associado às novas tecnologias que vêm acelerar demais a fase de química medicinal, tem trazido novas soluções. Aqui eu estou falando especificamente de pequenas moléculas, small molecules, mas que ainda tem muito potencial para inovação. E olhando para o Brasil, com a tecnologia embarcada, com as pessoas, né, e com a biodiversidade, muita oportunidade de trazer inovação para todo o desenvolvimento, né, de novas drogas para doenças que não têm cura. E, ao contrário do que a gente pensa, né, hoje essa novidade ela tem muito valor de licenciamento lá fora, que tem um pouca ideia, né? A Schrödinger é um caso bem famoso de 1,2 bilhões de dólares, né, de um lead. Pensa, foi licenciado na fase de lead ainda, por uma doença que não tem cura e já tem novos contratos, tem um licenciamento maior ainda que foi feito recentemente. Então, imagina o valor dessa floresta em pé e o impacto, né, dentro da legislação de acesso, repartição e benefícios, se a gente consegue construir cadeias justas, né, acaba gerando um ciclo virtuoso com o que a gente tem de melhor no Brasil. Aqui, então, rapidamente, a ideia, né? Então, a gente tria o extrato bruto e as frações não totalmente purificadas, e uma vez que as proteínas-alvos sejam cristalizáveis, é possível colocá-las, né, na linha de luz do acelerador. O acelerador, ele por meio de ímãs, né, ele leva elétrons ao limite ali da velocidade da luz, e chegando nesse ponto ele começa a emitir luz síncrotron e funciona como um raio-x de altíssima precisão. E ali no meio, embaixo, então, a gente consegue enxergar a estrutura molecular que está interagindo com essa proteína, e exatamente onde, em que sítio de ligação ela está interagindo com essa proteína, né? Então, ao invés de ter que fazer aquele isolamento bioguiado todo, ela funciona como uma isca, né, de pescaria para essas proteínas. Eu trouxe essa iniciativa aqui porque, apesar dela, em grande parte, acabar gerando moléculas sintéticas inspiradas, né, nas naturais que descobriram sítios ligantes, dependendo da indicação terapêutica, também é uma forma, e a gente viveu isso nos projetos de triagem, de também, quando fizer sentido, a gente ter inovação para o medicamento fitoterápico, onde eu não vou trabalhar com a substância isolada. O CNP e a Imunidade Embrapi, a gente já está em fase de finalização de 2 triagens, né, do Laboratório Axê, que foi pioneiro nessa parceria. Hoje a gente tem uma startup fundada por ex-executivos do Axê, triando projetos na biblioteca, e mais recentemente o Laboratório Cristália, assim, bem recentemente, né, acabamos de assinar mais uma parceria Embrapi, do Basic Funding Alliance, com o CNPEM, com a Nintex, que é essa startup com uma abordagem super inovadora aí, que leva também em consideração as coisas, dados da microbiota humana e como essa microbiota interage com doenças e com ativos de origem natural, né? Então faz bastante sentido ter construído esse consórcio, que conta também com a USP Ribeirão Preto. E aí, mais um exemplo aqui, também parceria Embrapi com a Firjan, né, lá, Senai Química Verde, do Rio de Janeiro, a startup Brasbio, que cuida das cadeias sustentáveis, né, para
a gente cuidar e tornar sustentável uma cadeia, né? Aqui eu vou usar o jaborandi de exemplo. O jaborandi dele é extraído da pilocarpina, é uma molécula bastante antiga, né? A maior parte dela é exportada. Hoje ela está presente, né? O primeiro uso dela foi para glaucoma, segundo uso para boca seca, apesar desse medicamento ainda não ter registro no Brasil, a gente continua trabalhando para isso. E recentemente saiu um terceiro uso para presbiopia, que é justamente a necessidade de usar óculos para ler de perto, e com o VUIT é possível ficar algumas horas sem precisar do óculos para ir no supermercado ou coisa assim. No momento, ainda é um medicamento sobre prescrição, lançado só nos Estados Unidos, com relativamente caro, né? Então a gente não teve aquele boom esperado, né, no fornecimento dessa droga, mas eu trouxe ela aqui como um exemplo de repensar cadeias de matéria-prima para hifas de origem natural. Isso vale também para medicamentos fitoterápicos, né? No caso do jaburandi, é uma cadeia com alta porcentagem de extrativismo, né, onde foram já desenvolvidos vários projetos. A gente acabou de realizar um encontro lá em Parnaíba, no Piauí, onde fica a fábrica que produz a pilocarpina, discutindo as questões de sociobiodiversidade, sustentabilidade, também conhecimento científico, né, sobre a produção da pilocarpina. E para que ela seja sustentável, esteja protegida, uma vez que muitas famílias dependem dessa cadeia, para vocês terem uma ideia, são mais de 30 mil famílias em 3 estados, né? A gente vem investindo forte em modelos que possam transformar a cadeia, permitindo que essas famílias todas estejam desenvolvidas em novos modelos que vão para além do extrativismo, né? E aí eu estou falando de sistemas agroflorestais. Então, hoje o Grupo Centroflora conta com 2 fazendas, tem uma fazenda no estado do Piauí que está focada aqui na pilocarpina, mas a gente tem outra fazenda aqui no Sudeste, em Botucatu, onde a gente criou um P&D voltado para as questões agronômicas, né? Está trazendo muita questão também das normas internacionais de boas práticas no campo, para fornecimento de ativos para a indústria farmacêutica, né? Ativos de origem natural. E então esse projeto aqui ele já tem, também já está indo para o seu 3º ano, e o jaborandi, né, essas mudinhas que vocês viram na foto anterior, estão sendo distribuídas, né, nos estados que participam, em outros estados também, em sistemas agroflorestais, e a gente está nessa fase aí de pesquisa de campo, né, para ter uma variedade que funcione bem nos sistemas agroflorestais. Então, é uma parceria também, Embrapi, Senai Fijan Química Verde, e conta com outros parceiros, o FTEPAR lá, do Piauí, o ITV, né? Então, tem muita gente aí envolvida nesses estudos. E agora eu vou para o tema, que é efetivamente aqui, né, algo que foi pensado antes da pandemia, né? O Grupo Centroflora inaugurou um centro de pesquisa e inovação em Campinas, que também é uma planta piloto licenciada pela Anvisa. Ela faz média escala, ela chega ali a 100 quilos, né, por lote de extrato, e essa frase foi dita pelo presidente do Grupo Centroflora no dia da inauguração. Ele falou: pensar grande, pensar fito, pensar Brasil. Então, pensar fito, com certeza, é pensar Brasil, né? Como eu disse, é utilizar o que a gente tem de forças aqui para transformar a nossa realidade. Então, a proposta dessa plataforma foi transformar as pesquisas da biodiversidade em inovação em fito, e a partir de muitos encontros promovidos aqui na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, pessoas que estão há muitos anos trabalhando nisso, né? A gente amadureceu demais os gargalos dessa cadeia, e uma das principais questões, e que eu sempre escutei do Dr. Eduardo Pagani, que está aqui, é que desenvolver um medicamento fitoterápico inovador não é fácil. É altamente complexo, porque eu tenho que padronizar a natureza, e eu tenho uma série de etapas desenvolvidas nesse desenvolvimento farmacêutico até chegar ao mercado.
Dito isso, né, a gente observa que o portfólio brasileiro de fitoterápicos, que são esses medicamentos que eu expliquei, né, que utilizam o fitocomplexo, a mistura de extração das espécies vegetais, ele é pequeno em relação ao tamanho da nossa biodiversidade, né? Quando a gente olha os medicamentos disponíveis nas nossas farmácias, uma pequena porcentagem deles utiliza espécies da biodiversidade brasileira. As razões para isso, né, a gente até conhece, né, as plantas mais consagradas, mais bem estudadas, né, ao longo já, algumas têm até já mais de séculos, né, de utilização pelos seres humanos, e esse conhecimento que vem da Europa, ele serve de base para garantir a segurança e eficácia desse tipo de registro, né, com a biodiversidade estrangeira, que são principalmente as listas de registro simplificado. Mas quando eu falo em desenvolver um medicamento fitoterápico inovador, eu estou falando de medicamentos que vão utilizar espécies ainda não tão bem descritas e que precisam passar por toda a bateria de segurança e eficácia para chegar até o mercado. Por outro lado, né, quando a gente olha os incentivos à pesquisa, as FAPs, CNPq, a quantidade de doutorados, mestrados defendidos na área, né, a gente vê que tem décadas de investimentos, mas que resultam em informações fragmentadas, né, geralmente com provas de conceito, vão até a prova de conceito pré-clínica, que está dentro, né, do montante, geralmente reservado à fase de pesquisa, né? E aqui a gente também passou, né, teve a oportunidade de discutir também onde estariam, né, essas dificuldades de integração entre a academia e setor produtivo, e, de novo, né, a gente percebe de ponta a ponta que faltava um roteiro completo, né, das entregas esperadas e necessárias para que a gente possa atingir o mercado com medicamentos fitoterápicos inovadores. Então, a proposta, né, dessa plataforma chamada de Nova Fito Brasil, já vou explicar, não é uma plataforma da Centroflora, né? Ela nasceu de uma vontade nossa, do investimento inicial nosso, né, de acelerar e diminuir esses gargalos, mas vocês vão ver que foi entrando muita gente boa nessa história, né? Começou primeiro o Eduardo Pagani, que eu já mencionei, e eu, pela parte da Centroflora, com a ajuda da Bárbara, que trabalha conosco, né? E durante a jornada eu tive o feliz encontro com uma amiga de longa data também, né? A doutora Maria Berens, da Fiocruz, me chamou para uma defesa de doutorado ali, onde o tema era justamente a aplicação do conceito de maturidade tecnológica ao portfólio de fitoterápicos da Fiocruz, que era a mesma proposta, mas com algumas diferenças, que o Eduardo Pagani e eu estávamos trabalhando na época. Isso foi ali, acho que no começo da Covid, a gente teve a oportunidade de formar um grupo de trabalho, que ficou quase um ano e meio dedicado a discutir os conceitos, a aplicar os níveis de maturidade tecnológica ao desenvolvimento de fitoterápicos. Eu não sei se todos que estão aqui estão familiarizados com o conceito, mas esses TRLs, né, que são os níveis de maturidade tecnológica, foram desenvolvidos pela NASA para aplicação em projetos, né, da indústria espacial, e que iam desde a ideia, passando pelo protótipo, até o teste em ambiente controlado, né? Isso é dividido em diferentes níveis de maturidade, mas que já foi transposto para o desenvolvimento de medicamentos, né? Mais com olhar para o medicamento sintético, e é utilizado por agências de fomento, como a Embrapi, que eu já citei aqui. E o trabalho foi criar um roteiro de ponta a ponta para o desenvolvimento de medicamento fitoterápico, passando pelos mínimos detalhes, olhando para a matéria-prima, olhando para o intermediário, olhando para a formulação do produto acabado e outros eixos importantes ao longo dessa jornada, né? E classificar, né, conseguir colocar as atividades e as tarefas em ordem cronológica, de forma a que reduzir riscos de investimento, de fazer as tarefas corretas na hora correta, com o montante de recursos corretos, né, sempre alinhado às exigências regulatórias que vão chegar depois no desenvolvimento clínico,
dessa forma, né, reduzindo, então, repetições, riscos. Então, vocês vão perceber, esse roteiro ele está montado realmente nos mínimos detalhes, desde as quantidades produzidas em bancada, da questão da rastreabilidade da matéria-prima, tá? Foi um trabalho extenso de muitas mãos e que resultou, então, nessa plataforma, que também é um roteiro. E antes, né, dela entrar no ar, a gente também foi agraciado aí com uma dedicação da própria gerência da Anvisa, responsável pelo registro de medicamentos fitoterápicos, né? Fica o agradecimento aqui à Ana Cecília e o João Paulo Perfeito, que se dedicaram e ajudaram a fazer a revisão do ponto de vista regulatório da plataforma. Então, assim, ninguém é obrigado a segui-la, mas para quem tiver uma startup, está querendo desenvolver um medicamento fitoterápico inovador, tem um roteiro revisado aí de ponta a ponta disponível. Então, hoje, né, a plataforma já está no ar, eu vou reiterar um convite aqui já feito pela academia, né? O setor acadêmico, startups, também detentores de conhecimento tradicional que tenham desejo de encontrar parceiros para desenvolver o medicamento fitoterápico, né? Eles podem cadastrar os seus projetos, mesmo na fase de ideia. Aqui é bem importante dizer que não é obrigado a dar nenhuma informação confidencial, né? O roteiro ele está organizado, né? Você vai ter que informar a área médica de aplicação da ideia, né? Ela tem ali as opções, se eu não me engano, a gente utilizou a tabela oficial da WHO, depois o Pagani está aqui, ele pode complementar também. O roteiro para o desenvolvimento completo desse medicamento está à disposição, e a ideia, então, que ela promova, né, a conexão entre investidores e agentes viabilizadores, porque a indústria privada, investidores, eles poderão acessar essa plataforma pelas suas áreas de interesse de desenvolvimento, por exemplo, trato gastrointestinal, sistema nervoso central, né? E encontrar projetos em diferentes níveis de maturidade tecnológica, né? Não tem um melhor nível, às vezes é bom um projeto menos maduro, às vezes tem empresas que vão olhar projetos mais maduros, e a gente vai mostrar que vai ser possível ver quais tarefas estão já cumpridas e quais faltam, dessa forma dando bastante, já adiantando uma eventual due diligence, né, por parte de investidores. E a proposta, então, é promover visibilidade mesmo desses projetos todos, mas com total liberdade de negociação entre as partes. A plataforma não se envolve, né? Então, ela nessas questões relativas aos NITs, as regras de negociação, né, entre as partes, está livre. A ideia aqui é ajudar o desenvolvimento por meio de informação segura, validada, né? Encontro entre os agentes desse ecossistema de inovação. Então, no momento, a plataforma está aberta para pesquisadores, startups que já podem cadastrar os seus projetos, acessar o roteiro, né? Sem revelar nenhuma informação confidencial. A gente também, em breve, vai estar abrindo para pessoas que prestam serviços na área, né, e que podem apoiar o desenvolvimento de fitoterápicos, porque o roteiro ele está cheio de links úteis também, tanto para as legislações que embasam as informações, como para o tipo de prestador de serviço que pode ajudar a vencer aquela etapa também. Órgãos governamentais e agências, né, de fomento, a gente teve agora na BioConvention também conversas super legais, aí acho que vai vir novidade interessante, né, mas também vai acabar servindo, né, como uma ferramenta para enquadrar de forma legal, no tipo adequado de fomento. Fica um agradecimento aqui ao FINEP também, ao Rodrigo Cecioso, que ajudou a conversar conosco, tal, né, sobre as categorias, sobre os montantes e sobre a característica, né, de cada tipo de fomento para cada nível de maturidade tecnológica, né? E em breve, então, a gente vai começar a fase, então, de abertura da plataforma para o setor produtivo. Aqui, então, está a carinha dela, né? Então, o pesquisador, ele acessa,
ele vai preenchendo, né? Enquanto ele lê o roteiro, ele vai preenchendo se a tarefa está cumprida ou não, e a plataforma, então, devolve. Aqui a gente já consegue enxergar projetos reais da plataforma e o nível de maturidade tecnológica deles, né? Então, essa é a ideia, né? Ganhar mais visibilidade e atrair potenciais parceiros. E para quem está fazendo prospecção de projetos, pode então procurar pela área de interesse, né? Então acelera bastante a fase de prospecção, né? Podendo utilizar os filtros para encontrar projetos de interesse e enxergar o nível de maturidade tecnológica no qual eles se encontram, né? Então, como eu mencionei anteriormente, o roteiro ele está construído em 6 grandes eixos, né? Que esse grupo de trabalho que eu mencionei ainda contou por parte da Fiocruz, né? Além da Maria Beres que eu mencionei, a Sandra Aurora, a Cristiane Mota, Paulo Benevides, pela Fiocruz do Mato Grosso do Sul também, fora todo o resto do pessoal que eu ia ficar um tempão aqui agradecendo, que olhou questões de propriedade intelectual, né? Foi o Enzo Suzuki, a Ana Cláudia da Bifina, o Carlos Vitor, né? Pelo Achei, ajudou também na parte de desenvolvimento do produto acabado, as questões farmacotécnicas e outros detalhes que precisam ser levados em consideração. Então, os 6 eixos transversais são matéria-prima vegetal, então ela vai abordar desde questões de rastreabilidade, de acesso, de escalonamento e pesquisa agronômica para acompanhar o desenvolvimento tecnológico, né, e garantir a sustentabilidade dessa cadeia, do derivado vegetal, todas as questões de qualidade, né, de reprodutibilidade lote a lote, que é um dos grandes desafios, né, de se lidar com medicamento que tem origem vegetal, garantindo consistência lote a lote, a partir da validação de todo o processo produtivo, né, do ingrediente farmacêutico, as questões da legislação de acesso e repartição de benefícios, quais são os marcos temporais, quando eu peço as autorizações e como eu lido com esse ambiente, né, o candidato a fitoterápico, questões de estabilidade, de pré-formulação, formulação, tem realmente muita informação, né? O grupo considerou que o desenvolvimento analítico, né, uma vez que ele permeia todas as tarefas praticamente, né, a gente demanda metodologias analíticas validadas, né? Nas diferentes etapas, ele ganhou um eixo próprio de tarefas, né? E depois a parte de testes não clínicos e testes clínicos com todos os acessos aos guias, legislação e etc. Aqui, então, os parceiros, né? Aqui são parceiros de construção mesmo dessa iniciativa, acho que foram encontros muito felizes aí ao longo da jornada, né? Como eu mencionei, então, aí, o time por parte da Centroflora e da Fiocruz, em especial Farmanguinhos, a gente pôde contar com o Instituto Stella, que fez toda a programação dessa plataforma, né? O Instituto Stella é ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Floripa. Eles são, inclusive, os responsáveis pela criação da plataforma Lattes. Então, eles têm muita experiência com o ambiente acadêmico, com essa questão, né? Eles não cuidam mais da plataforma Lattes, mas eles foram lá atrás, né, os idealizadores, então, baita parceiro, e hoje, né, a gestão da plataforma está sobre o guarda-chuva da Biominas, porque ela tem a característica jurídica de fundação, né, então a gestão está sendo feita pela Biominas. Recentemente assinamos também com a Abkif, né, que a gente tem trabalhado também as questões de abrir o Brasil, né, para parceiros internacionais, via o projeto Apex que eles têm, e também o grupo de trabalho de fito, que eles estão, de ativos naturais, na verdade, né, de discussão mais voltados à questão de políticas públicas. Então, também entraram recentemente como parceiros, né, como eu disse, a gente pode contar com o apoio técnico da Anvisa também.
Dito isso, né, a novidade aqui, que já aconteceu, já foi feito o lançamento, por isso que o logo está aqui no slide próprio, né? A gente tem muita alegria aqui de reforçar o convite para a segunda edição do Prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas da Biodiversidade Brasileira, promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. A primeira edição foi muito legal, né? Acho que, né, doutor Hilton, foram mais de 130 projetos inscritos, né? E todo o trabalho que a academia faz de curadoria, de seleção, né? Acho que é muito especial aí todo esse cuidado que eles têm na montagem do edital. Aqui também eu vou fazer um reforço, né? A princípio a gente tinha programado o prêmio para ficar no ar até 30 ou 31 de junho, e ela vai até julho. A gente vai ampliar o prazo, né? Até porque demanda entrar no sistema, né? Eu vou deixar o link aqui, está aqui o link do edital, né? Dá um certo trabalho, a gente teve alguns casos, e aí, por favor, pessoal, quem for se inscrever, entra no acesso, eu vou deixar os e-mails aqui, a gente aciona, né, e ajuda vocês a entrarem na plataforma, a resolver problemas. O Instituto Stella está de prontidão para quem estiver com problemas para acessar, né, e eles já trabalharam, né, desde que ela entrou no ar, assim, pequenos problemas que aconteceram já foram resolvidos, mas justamente por isso aí, né, eu agradeço a academia também, que topou deixar o prêmio aberto por um tempo maior, né, e que passa também pela inscrição na plataforma. Então, eu vou terminar aqui com esse convite, e se tiver um tempinho ainda, vamos ver como é que a gente está, doutor Hilton, ainda dá, né? Não, dá tempo, dá sim. Vou passar um vídeo rápido só para mostrar ali o Centro de Pesquisa e Inovação em Campinas com a planta piloto, né? E deixar um convite aí para parcerias e para quem quiser falar conosco, né? Vamos lá, tá com sound, tá aqui. Qual é o futuro da saúde humana? A pergunta é social, ambiental, econômica, gigante. A resposta não é simples nem singular, mas sem dúvida passa por 3 letras: bio. Bioeconomia, biodiversidade, bioinovação, bioconsciência. No bioconhecimento, que remonta às nossas origens, está a saúde do futuro. Para a maior fabricante de extratos e insumos de medicamentos fitoterápicos no Brasil, pensar bio é um projeto revolucionário, uma oportunidade única, fazer valer o patrimônio incalculável da maior biodiversidade do planeta, a brasileira, com a última palavra em tecnologia no desenvolvimento de fitoativos no país. A Centroflora Inova, um convite franco para toda a indústria de saúde. Vem pensar bio com a gente. Com rastreabilidade, escalabilidade com melhores práticas de fabricação, certificações nacionais e internacionais, com técnicos e tecnologia, cientistas e ciência, dos biomas para os medicamentos, pensando inovador para o mercado, sustentável para a floresta, inclusivo para o homem do campo, com projetos transformadores para as cadeias econômicas e sociais, com uma plataforma que conecta a academia, a indústria e o lugar onde esse futuro acontece. A inauguração da Centroflora Inova anuncia o breve lançamento da plataforma Inova Fito Brasil, que vai conectar iniciativas, descobertas e técnicas em um hub de conteúdo fito, aberto e online, para toda a indústria de saúde pensar inovador como nunca e antecipar o futuro o quanto antes. O mercado já está pensando ESG, encarando cada bioma como um gigante patrimônio intelectual. O Brasil pode pensar grande e sustentável para o futuro, pensando fito desde já.
Centroflora, porque o futuro é bio. Então, é isso, trazer um pouquinho aí do que a gente vem trabalhando em parcerias e pensando aí, né? Só um pedacinho aí dessa E construção. Deixa eu colocar... vamos ver. Bom, eu vou alterar o meu roteiro, porque a doutora Cristina já apresentou o final, que seria justamente apresentar, falar sobre o Prêmio Pio Correia, e eu vou, bom, agradeço em primeiro lugar a Nossa, doutor apresentação. Hilton, Não, deixa eu imagina, depois você foi muito mais aprofundada. Toda atividade nós fazemos uma chamada ao final sobre o Prêmio Pio Correia, segunda edição. Mas assim, é bom deixar claro, e a doutora Cristina já adiantou, eu vou chamar de Cristina, por favor, acho que aqui eu estou acostumado a nos tratar chamar de Cris, né? de Cris, né? Então vai escapar Cris. Bom, de qualquer maneira, assim, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil tem um prêmio que foi instituído em 2000, foi pensado em 2019, e ao longo de 2020 nós fizemos o 21, né? E agora estamos na edição 2. O objetivo principal, vou resumir aqui para não ficar, para aproveitar o momento com a Cristina, realmente premiar as iniciativas de cientistas, pesquisadores que atuem com a biodiversidade brasileira, que tenham projetos inovadores com impacto social. O tripé do Prêmio Correia é inovação, né, da biodiversidade brasileira com impacto social. Porque nós achamos que, como academia, é uma retribuição que nós podemos dar para a sociedade com tudo aquilo que nós já usamos da sociedade, né? Então, assim, na verdade, acho que uma boa parte aqui estudou talvez em universidades públicas, então nós acho que devemos isso como uma contrapartida para a sociedade brasileira. Tendo em vista que a doutora Cristina já antecipou nós sermos o país um dos mais biodiversos do mundo, e pouco explorado, e o medicamento fitoterápico, se pensar só em fitoterápicos, tá? Medicamento, desculpe, sem os outros produtos que são oriundos da biodiversidade, mas só uma coisa que eu gostaria de comentar. Nós, ao longo de um ano, mesmo no começo da Inova Fito Brasil, nós havíamos quase que nós fizemos um acordo naquele momento, quando estava entrando a Fiocruz, mas era muito prematuro ainda. Então, nós conseguimos essa parceria, grande parceria com o projeto Inova Fito Brasil, e que vai ser muito importante porque vai otimizar a nossa avaliação e condução e gestão de todo esse processo através dos acadêmicos. Aqui nós temos diversos acadêmicos que já participaram do Pio Correia 1, tá? Acadêmicos que eu digo que participaram dali, avaliando diversos, foram em torno de 130 trabalhos escritos, são 2 etapas, vocês entram no regulamento, vocês vão entender direitinho. O que eu gostaria de destacar que o prêmio, na verdade, Pio Correia, ele é com a biodiversidade brasileira. A Inova Fito Brasil, ele aceita outras biodiversidades, ou seja, são fitoterápicos, mas podem não ser exclusivamente da brasileira. Mas, no entanto, nós temos uma entrada, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, pelo Prêmio Correia, uma entrada no fluxograma que foi desenhado pelo Instituto Stella e foi melhorado, que ao se inscreverem, eu peço que vocês isso promovam com as suas equipes, com todos os colegas. Eu quero deixar desculpe estar falando muito, mas é muito grato para eu ter participado desse projeto, tá? Como todos que estão aqui presentes. Eu estou vendo diversas pessoas que foram desde criadoras do Pio Correia, como o professor Acácio está aqui bem na minha frente, não sei se assim, fomos lá atrás, é um projeto bastante interessante, até sugestão de nome, e de qualquer maneira foi muito gratificante e emocionante você avaliar uma tese, muitas teses de doutorados, aqui muitos são professores, sabem disso, né? São avaliados. Não são tão boas como uma dissertação e não são tão boas quanto, às vezes, uma iniciação científica. Por isso que o prêmio tem premiação para 3 tipos de revelação. Acadêmicos são os acadêmicos da academia,
e os sêniores, na verdade, tá? Em resumo, o prêmio é muito reconfortante, é trabalhoso, a gestão disso tudo, deu muito trabalho, foi muito corrido. Todos os nossos confrades, confreiras que estão presentes aqui sabem do trabalho, mas foi um trabalho muito gratificante. E nós agradecemos a parceria, sim, foi uma parceria bem interessante, eu acho que vai ser muito bom nesse prêmio para o Correio Edição 2. Mas vamos lá, eu acho que ficou claro, qualquer dúvida vocês podem perguntar pelo chat em relação ao prêmio, e eu vou, primeiro, Cristina, o professor o doutor Humberto saiu antes, deixa eu só deixar ele pediu... ele pediu desculpas e perguntou, é o primeiro, tá? Por isso eu vou começar a tentar de cima para baixo, que você deve ter acesso ao chat também. Ele fez outro comentário no final, ele ficou um pouquinho mais, tá? Mas ele perguntou em relação a se você não tocasse no assunto, para mencionar o estado, peraí, o estado de... Aqui está bem um íconezinho em cima aqui. Para mencionar estado de controle, é isso, do Brasil de segurança da semente ou clone do produto final. Não sei se deu para compreender. É que ele já não está mais presente. Na verdade, vai de encontro acho que aos cultivares, né? Deve ser isso que ele está falando. Isso, aí o Brasil tem uma regulamentação bem restrita, né? Até isso já é outro olhar, né? A gente aqui está focando muito em biodiversidade brasileira, né? Nas sementes Sim. daqui. E hoje, além da identificação botânica clássica, né? A gente tem trabalhado com DNA barcoding, assim, para reforçar ainda mais a identificação das espécies, né? O doutorito até sabe aí de um projeto recente, que não é fácil, né? Mas também, olhando para o Brasil e para o mercado de medicamentos terápicos na atual situação geopolítica, né, quando a gente... eu até vi uma pergunta aí de capacidade instalada, tal. Hoje, um dos medicamentos fitoterápicos mais vendidos no país são os ansiolíticos naturais à base de passiflora incarnata, que não é o maracujá que a gente usa no suco, mas é um outro tipo de maracujá. Essa espécie não é originalmente brasileira, ela foi trazida, né? Para introduzir espécies no Brasil é um processo bastante burocrático, tem que ser mesmo, né? Para não ter risco de pragas e tal. Mas pensando em plantas medicinais, esse é um caso de sucesso, né? Onde as colheitas aqui no Brasil funcionam muito bem, se adaptou muito bem, né? Há anos, né? Já é produzido aqui no país também. Olhando o cenário geopolítico, questão das cadeias de suprimentos, tal, e a nossa capacidade de tecnologia agrícola, né? A gente também tem conversado, né? Por segurança, por rastreabilidade, por controle de contaminantes, de ampliar outras cadeias também para plantas que não são da biodiversidade brasileira aqui no Brasil, né? Dentro de todo o arcabouço regulatório. Então, não sei se eu respondi bem a pergunta dele, mas... Eu acho que ele não está mais, mas acho que é isso que ele perguntou. Eu entendi também isso, Cris. Eu tenho algumas... Eu vou descer, porque já tem 15 aqui. Bom, tem a Larissa... Eu vou ler, depois você vai sobrar acho que um tempinho para a gente conversar mais, tá? Tá bom. A Larissa pergunta, para quem está começando agora e deseja atuar na área, qual o seu conselho para como e onde procurar começar? É o conselho de... Vamos lá. Se tiver começando a pesquisa agora, eu recomendo visitar a plataforma no link que a gente deixou, porque ela está organizada em tarefas, do início até o registro, né? Se for começar... né, eu acho que foi nesse sentido aí. Eu estou vendo o Paulo Chanel. Então, assim, também foi uma pergunta feita na inauguração do nosso centro de pesquisa lá, que contou com a presença da Ana Cecília da Anvisa, e alguém também de startup falou, como eu faço para registrar um fito, né? Então, assim, tem muita coisa descrita em legislação, mas o que foi feito foi organizar a legislação na forma de um roteiro, né? Então, e outros conhecimentos também de outros arcabouços regulatórios necessários para chegar até o mercado. Então, fica aí o incentivo para usar a plataforma Inova Fito Brasil. E complementando, esse é um dos objetivos da iniciativa do Picorreia 1, tá? Desculpe, do Picorreia, Prêmio Picorreia, na edição 2, que foi do 1. Foi justamente auxiliar e, dentro do possível, né, da complexidade dos projetos, a poder, inclusive, mentorar alguns projetos. É verdade, doutor, eu estou bem lembrado. É isso mesmo. Que a mentoria, na verdade, tem algum microfone aberto, eu acho. Você consegue, Cibele?
tem um... Não sei se eu consigo, deixa eu ver. É que eu não estou vendo aqui, na verdade. Bom, de qualquer maneira, assim, vamos lá. É interessante... Bom, você já colocou, eu agora não me recordo. Bom, só para dizer que nós temos, sim, tem algumas iniciativas, e eu estou vendo que aqui a Júlia Kramer está perguntando, está comentando, excelente iniciativa para promover a integração entre academia e mercado. Eu acrescentaria academia, mercado e na verdade, o setor, o governo, né? O setor fomentador de pesquisa, esse Também. é o grande, são a tríplice hélice de inovação, na verdade, né? Hoje já é quíntupla, mas basicamente são os três pilares da inovação, basicamente são esses. Então, é isso mesmo, e a ideia é fazer a ciência transnacional. É aqui que nós estamos pensando nisso, e aí vai de encontro que a Inova Fito Brasil está fazendo com o consórcio, e o que a Academia de Ciências Farmacêuticas também atualiza, tá? O nível de maturidade tecnológica é importante, eu acredito que vocês, se não tiverem não conhecerem, e a Cristina comentou durante a palestra, a Embrapi, ela só fomenta estudos fomenta os estudos que ela desculpa, ela vai fomentar, e ela exige que você classifique o seu nível de maturidade para que você possa se eleger tem uma cartilha da Embrapi que vocês podem encontrar em está no site deles, ou vocês colocarem lá Embrapi, TRL, vocês vão encontrar. É bem importante porque é bem importante saber disso. Da bancada que uma parte de vocês deve estar, até o mercado, é um trabalho muito árduo. Para quem esteve na ponta da indústria farmacêutica, sabe muito bem que o trabalho que é você trazer a linguagem acadêmica para a linguagem mercadológica, vamos dizer assim. Então, assim, você tendo um nível de maturidade que você possa chegar numa indústria ou um local como a plataforma Inova Fito Brasil, que você possa já tem um meio caminho andado, né? Para quem sabe usar a informação, acho que é uma iniciativa muito interessante. Vamos lá. Depois tem aqui Bruno Maia, amo fitoterapia. Aqui tem os parabéns. Ricardo Marques, acho que aqui está, deixa eu tentar ler. Eu sou farmacêutico. Ricardo Marques, tá? Ele é farmacêutico, fala do estado do Acre. Bem-vindo, Ricardo. Assim como existe um manual para orientações de fitoterapia, existe algum material similar que oriente a produção de IFAB, deve ser, né? IFA. E a partir de fitofármacos, ou seja, IFA semissintético, pessoa natural. Minha startup está com muita dificuldade na parte regulatória, já estou para desistir. Não desista, Ricardo. Preciso de ajuda de alguém para me mostrar o caminho das pedras. A Centroflora presta esse tipo de serviço, Cris? É semissintético que ele está falando, né? IFA na verdade, acho que é isso. Dá para entender? É longa. Dá para entender, sim, né? Sim. E aí a pergunta é boa, né? Essa plataforma, o roteiro, só para a gente ver como é complexo, né? Ele tá focado em medicamento fitoterápico. Aí o fitofármaco é outra categoria regulatória, né? Se fosse para o medicamento fitoterápico, sim, com certeza a gente apoia. Fitofármaco a gente pode conversar também, dar um apoio, mas a gente, nem a pilocarpina, que a gente tem no nosso portfólio, está nesta categoria. Como ela passa por uma transformação no sal, ela está em outra categoria regulatória, que já é o sintético, que é outra. Eu até ia dizer, eu acho que o Dr. Hilton aqui, a gente até presta, mas eu ia chamar o Dr. Hilton para ajudar. Que eu acho que ele está navegando, desconfio que ele está navegando mais fitofármaco que eu. Mas aí outra, não desista, né? Jamais, não desista. Eu falei assim, a gente nem estava aqui mais, né? Porque não é fácil. Não, Ricardo, mas não é fácil mesmo, tá? Só para comentar, o fitofármaco, na verdade, já existe uma dificuldade, porque a caracterização do fitofármaco já é alguma coisa que é um pouco... Existe as RDCs, existe um guia, a Anvisa legisla bem, na minha opinião, eu nunca tive problema algum com a Anvisa, na verdade, muito pelo contrário, eu sempre fui muito bem aceito lá, algumas reuniões fizemos lá em conjunto. Bom, em relação a semissíntese já é um pouco diferente, né? Nós estamos falando em semissíntese, então é algo que por uma startup, acho que é alguma coisa para fazer um MVP aí, um mínimo produto viável de uma semissíntese. Eu não sei qual o porte da sua startup, Ricardo, mas é uma semissíntese, alguma coisa que em bancada talvez seja mais difícil.
E o semissintético, ele tem que tomar muito cuidado, porque ele pode cair, no caso que a Cristina acabou de comentar. Ele pode De acabar no caso da sintético, né? pirocarpina, acabar como sintético. A Anvisa até que é mais, vamos dizer assim, generosa em relação a isso. Se você for cair no EMA, na Europa, ou no FDA, você certamente vai cair como sintético. Tá? Então, porque lá eles não têm a categoria que nós temos de 24, né? Desculpa, 14. De qualquer maneira, assim, eu acho que se precisar de alguma coisa, fica a minha exposição, meu e-mail, eu vou colocar embaixo, mas podem entrar em contato conosco, Ricardo, que eu possa auxiliar em eventualmente alguma coisa, e a Cristina também, tá bom? Nós temos diversos aqui acadêmicos e acadêmicas que talvez possam auxiliar bastante também. Fica à disposição, tá, Ricardo? Wilson, sensacional, parabéns. Eu sempre vou falar pelo todos os participantes que no Dia dos Namorados declarou amor a Bill. É isso eu ia falar, ele tirou meu... Boa, parabéns pelo assim, no Dia dos Namorados declarando amor a biodiversidade, a floresta em pé. Onde peço a gravação, tá? Tudo bem, Cristina, parabéns pela apresentação, a Anilice Garbardo está te felicitando. Um abraço aí para a Bifisa, Isso. presente. Eles difundiram bastante o evento também, esse de hoje. Pode falar um pouco das capacidades produtivas da Centroflora, exemplo, produção de extratos por técnicas de maceração e secagem por spray dryer. E acho que seria importante para a divulgação das capacidades instaladas no Brasil. Vai bem de encontro que você está fazendo, Cris. Exato, né? Então, assim. apesar de sermos muito poucos, né, a Centroflora não é a única indústria de IFAVs, né, do Brasil, né? Temos outras. Então, a capacidade instalada hoje para atender o mercado ela é bastante significativa, né? Eu não vou dar a lista aqui, mas vocês acham, só para não deixar ninguém de fora. Mas a gente está falando de... Nossa, eu tô com medo de chutar o número errado aqui de toneladas, mas cabe muito mais ainda na produção, né? A gente... a Centroflora ali, o Inova, ele faz 100 quilos por lote, né? Os lotes isso também é legal, a gente está com uma fábrica completamente nova em Botucatu, que é cópia do Centroflora Inova, então tem o mesmo sistema de automação, os mesmos equipamentos, né, são novos, então o spray dryer menorzinho, que vocês viram aí no vídeo do Centroflora Inova, tem um 10 vezes maior em Botucatu, com o mesmo sistema de automação, né? E aí eu estou falando de dezenas de toneladas de capacidade produtiva e que cabe muito extrato ainda. Vamos desenvolver fita aí, para ter bastante coisa para secar. Isso. Agora, parabéns na sua apresentação, a Kátia, e tem outros tantos, tá? Eu vou me ater às perguntas, senão nós vamos ficar atrasados. Já estamos com 7 horas, tem 7h30, né? Uma pergunta do Luiz Carlos Marques. Essa plataforma foi lançada há alguns meses. Já tem notícias se está dando resultado concreto de parcerias e projetos sendo financiados? Onde está o... Ela está, vou falar para o Luiz, ela está na fase de captação. Mas mesmo na fase de captação, com a Biominas, a gente já tem tido experiências de pessoas referenciando a plataforma nos projetos, que deixou a gente bastante animado. Estamos na parceria aqui, mas na discussão com a Biominas, né, a gente está com o grupo todo, né? Primeiro captando projetos, né, para depois abrir para busca. Ela não está aberta ainda para parcerias, tá? Ela está captando projetos. Então, ela ainda vai ganhar, inclusive, uma interface mais amigável ainda para investidores, né? Então, a gente está aqui promovendo o prêmio, convidando vocês para participar. Como eu disse, tem novidades muito, muito legais vindo aí da última BioConvention, né? Das discussões com o governo, com representantes de ministério e tudo mais. Então, em breve, a gente vai ter mais novidades, mas ela, dentro do cronograma dela, a gente deve abrir, então, para prospecção mesmo no segundo semestre, tá? Então, a gente ainda não está. Só tem boas notícias, assim, dos primeiros usuários dela. Tem a Maria Ivanir de Souza, parabéns. Posso ver que esse trabalho tem seguido um caminho perfeito, pois tem seguido todas as cadeias, desde a base à mais alta produção científica.
amo essa área de fitoterápico, parabéns. Comentar alguma coisa? Parabéns pela palestra, André Farasco. Iniciativas que só tendem a prosperar na área farmacêutica. Vamos lá. Rafael. Ó, quem apareceu ali que eu estava falando? Olha lá, ó. Ah, o Pagani. Tudo bem, Pagani? Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem? É Abraço outro, a né? todos, pessoal. Olá. Boa noite. Boa noite. Eu estava no mudo só, ainda me entrou uma ligação agora, mas estou voltando aí. É um trabalho que a gente participou com muito orgulho e a gente acredita bastante. Ele nasceu, o Inova Fito Brasil, me refiro, né? Tem também o MPH antes, mas especificamente do Inova Fito Brasil, a gente começou com o roteiro, entendendo que o passo a passo não é conhecido de todos. E eu sempre repito uma fala do Calixto, que perguntaram para ele como é que faz fito. Ele disse, leia a regulamentação, foi a resposta. Não é, porque a regulamentação é para registro. É tudo que você tem que ter no dia do registro. Mas para chegar naquilo, é um caminho não óbvio. É um caminho não sabido. E a gente começou fazendo o roteiro, e ao fazer o roteiro, a gente teve consciência de casá-lo com os TRLs, os níveis de maturidade tecnológica, e o outro passo foi ter perguntas e respostas, e saiu essa plataforma maravilhosa, e que é um roteiro, mas também é uma vitrine, que é uma forma do pesquisador mostrar os seus dados para as empresas, e também é um gestor de risco para as três partes envolvidas, pesquisador, empresa que vai produzir, setor produtivo, e agente financiador. Porque também uma coisa que eu reparei no meu tempo de indústria é que eu recebia propostas dos pesquisadores que diziam, está pronto, está quase pronto. E aí a indústria também não sabia avaliar, às vezes, e não sabia os próximos passos. Então, mesmo que tivesse o desejo de investir, né, o desejo genuíno, olha, eu quero inovar com biodiversidade brasileira, eu quero tudo isso, mas está bom. Onde é que eu estou, quanto vai demorar e quanto vai custar? Pergunta óbvia, né, de que qualquer gestor vai fazer. Né? Em que ponto que eu estou, quanto vai demorar para terminar e quanto eu vou precisar pôr. Com essa plataforma, você tem uma previsão. Claro que ela é uma receita de bolo média para todos, né? Quer dizer, os casos individuais têm sempre a peculiaridade, mas ter esse caminho médio para todos te dá um piso. Então, a gente tem muito orgulho e muita confiança disso e acha que isso vai ser uma alavanca aí para que a gente atinja o nosso velho sonho de ter fitos da maior biodiversidade mundial. É o sonho de todo mundo aqui, né? Sonho velho, né? De décadas. Legal, Pagani. Obrigada aí de ter pintado Pagani. aqui. Muito Obrigado. bom. Tema do Rafael Breves. Obrigado, Pagani, também. Gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, doutora Cristina, poderia comentar sobre a situação do arcabouço regulatório brasileiro em relação ao desenvolvimento de fitoterápicos. Hoje tenho a sensação de que as exigências regulatórias são baseadas em um pensamento voltado para medicamentos sintéticos, exigindo que os extratos bioativos tenham uma padronização e caracterização muitas vezes inviável para produtos de origem natural. Há alguma perspectiva de atualização regulatória? Você responde, Cris? Eu não posso falar pela GBS, mas sim, né? A gente tá no calendário aí, né? A revisão do nosso atual arcabouço regulatório, justamente com um olhar mais voltado para o fitocomplexo, tá? Trazendo mais da visão europeia mesmo, né? Para o nosso arcabouço regulatório. Não deixa o fito inovador, esse, né, que o Pagani estava comentando aí, ele falou a frase do Calixto, eu falo a dele, que fazer medicamento fitoterápico inovador não é fácil, porque você não escapa de uma caracterização para esse inovador tal, né, ele é demandante, ele é da inovação radical, ele tem risco, né, mas essa revisão que está vindo aí, para os fitos aí, mais de origem europeia tal, ele vem com essa visão do fitocomplexo, então, menos essa visão do sintético para registro, olhando mais a padronização no processo produtivo, lote a lote, né? E aí já são casos com segurança e eficácia bem conhecidos, né? Então,
E a gente está vendo agora, assim, até com uma oportunidade, né? Uma vez que o Brasil tá se movendo para uma maior harmonização, como já é bem harmonizado, mas com essa revisão prevista, né? A gente tem até a oportunidade de exportar, o que reforça a gente olhar ainda, né, as oportunidades de mercado para medicamentos fitoterápicos inovadores, seguindo o roteiro já está alinhado à revisão, tá? Por isso que foi tão legal contar com o apoio da GEMESP aí na revisão do roteiro de desenvolvimento. Ele já está, né, como são conceitos que já estão na Farmacopeia Brasileira sexta edição, ele já está com esse olhar. Então, se seguir o roteiro, você já vai estar alinhado aí ao novo arcabouço regulatório também. Estão explicados os conceitos lá. Eu queria complementar do Rafael, só para o Rafael, a visão... Rafael, a visão o que você está colocando aqui é o que o mercado muitas vezes fala, tá, Rafael? E complementando que o que todos aqui, a grande maioria que está aqui, eu acredito que tem um interesse, trabalham com a área de fitoterápicos, então, ou trabalharam, ou entre elas, com fitoterápicos. Então, eu acho que deveria deixar claro um ponto muito importante, o que a Cris falou, em relação aos fitocomplexos, né? A padronização dos fitocomplexos é algo que quem lida com fitoterápico sabe que não adianta você pensar como sintético, né? Porque não é um sintético, ele não atua, apesar de ter marcadores, que a gente sabe... Eu sou médico, não sou farmacêutico, é a crise, mas eu lido com essa área lá do pré-clínico até o clínico. Tá? Então, na verdade, assim, eu acho que a visão de que o fitoterápico, que é o específico, vai chegando quase na semissíntese e visto pelo mercado ser mais fácil registrar um sintético e em detrimento do fitoterápico, é uma visão que me parece apropriada ao mercado, tá, Rafael? Na verdade, o mercado vê dessa forma, né? E é difícil, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que é possível, é super possível ser realizado, e só que tem que ter partes que conheçam esses fundamentos básicos dos dois lados, né? Senão a ciência nacional não vai comunicar a bancada com quem? O CEO de uma empresa, ele vai querer números, né? Então tem que ter um bom intelector que saiba falar a linguagem, ouvir a linguagem científica, traduzir a linguagem empresarial, e com isso você mostrar que você vai ter um payback em tantos meses, meses não, né? Eu nunca tenho meses, em alguns anos, o P&L que você vai ajudar a fazer vai ter que incluir o P&D junto, não tem como não incluir, porque o primeiro ano nunca é positivo nos farmacêuticos, e o pessoal do marketing adora colocar P&L. Não é uma crítica construtiva, tá? Colocar o P&L no primeiro ano dando lucro, então, de qualquer maneira, não tem lucro no primeiro ano, é impossível ter lucro no primeiro ano, só se for a Pfizer, nem a Pfizer fez isso. Então, na verdade, eu acho que a sua visão, o que você colocou, é uma coisa bastante interessante, mas a GEMESP precisa de... Aliás, a Ana Cília e o João Paulo sempre salientam isso, tá? Se agora não for o mercado, não é por culpa da GEMESP. Ela sempre fala isso, ela fala em todas as aulas, questão de falar isso. A revisão foi feita, foi extensamente conversado com o mercado como um todo, tanto o setor produtivo como o setor academia. Então, na verdade, foi discutido amplamente, e então não tem muito que... Eu gostaria de usar um exemplo só da GEMESP, porque a intenção de que o Brasil seja soberano em legislação de fitoterápico, eu vou dar o exemplo da cannabis medicinal, tá? Na verdade, metem o pau assim, eu estou falando de outras agências, tá? Porque eu tive em eventos que outras agências estavam presentes, né? Não conseguem compreender que nós tenhamos uma legislação que é um produto derivado da cannabis, mas nós encontramos um caminho regulado para que possa virar medicamento, para não ter nenhum, sabe, não é suplemento, é um medicamento, toda a exigência de GMP Pharma, CBPF, né? Todas as práticas são aplicadas, e você vai ter que, ao final do 5º ano, se você não, e não vai conseguir, se não fizer estudo clínico, se não vai ter registro de nenhuma das categorias que você pode registrar, se você não seguir usar o seu período de graça de 5 anos. Então, na verdade, eu acho que é uma estratégia... Eu não conheço estratégia igual no resto do mundo. Estou falando da 327, tá? Então, assim, é um exemplo de que a GEMESP trabalha, e eu também não estou fazendo propaganda da GEMESP, nem a Cristina. Na verdade, é que nós temos uma proximidade muito grande. Isso é importante que o órgão regulador do país seja aberto tanto para a academia como para o mercado, e eles estão regulando sobre isso. Então, acho importante a sua pergunta, que
geraria outro evento, sim, Rafael. Obrigado pela pergunta. Deixa eu ver. E-mail, solicito seus... Obrigado pela resposta. A Larissa já... desculpe não ter me expressado tão bem, mas era iniciando no sentido de que acabei de me formar, mas acho muito difícil de saber por onde começar a trilhar esse caminho. Muito obrigado. Acho que pelo que eu entendi, ela entendeu, a Larissa. Acho que é isso. Obrigado, Larissa. O Rafael pediu para postar o link da plataforma aqui, acho que já foi postado. O Ricardo Marques solicitou a reunião com o professor Pagani. E os comentários terminaram aqui. Eu só queria fazer algo que ficou um pouco lá no começo, da MPH, na verdade, da Drug Discovery. A Drug Discovery eu até tinha citado isso para a Cristina, né? Nesse momento, eu acredito que você fazer uma inovação incremental, e para a indústria farmacêutica, quem já trabalhou junto à indústria, ou trabalha na indústria, sabe que a inovação incremental, no mundo como um todo, né, é muito mais simples de ser atingida do que uma inovação radical, vamos dizer assim, né? Então, você faz... A própria inovação é assim, né? Você vê várias inovações incrementais, uma hora tem algo que sai ali, e não foi um gênio, na verdade, foi uma pessoa que soube acumular toda essa experimentação em relação ao que ele viu, que passou, e aplicou para ter uma radical. Então, na verdade, boas e constantes inovações incrementais são importantes. E aí, quando você citou a Innovafito Brasil, desculpe, a OMPH, é um consórcio que eu acho bastante interessante, talvez nós temos um tempinho para explorar, sobre a Drug Discovery com a biodiversidade brasileira, que a biblioteca é bem grande, né? Então, assim, porque o algoritmo, né, quando você cita você tem saídas em alguns algoritmos que você pode ter incrementais ao longo do processo para chegar num lead, alguma coisa assim. Você não precisa chegar num blockbuster, né, antes de 5 anos, mas você pode chegar em diversos produtos incrementais ao longo do processo. Eu acho que isso poderia ser explorado. Doutor, acho que o Pagani, ele, né, lá no começo, né, a gente estava pensando muito que seria isso que ia acontecer. Sim. Sim. Mas hoje não, né? Hoje ela está evoluindo, né? Essa biblioteca aí, ela é parte, né, dessa plataforma do CNPEM, mas o que está acontecendo, na verdade, é a criação de outras bibliotecas, né, entrando para a triagem, como de bactérias, micro-organismos, fungos e biodiversidade marinha, né? A gente acabou de estar lá no Congresso de Farmacognosia, como a marinha está ganhando espaço aí, impressionante ainda, que a gente ainda não... Mas quando, lá atrás, né, quando o Pagani, eu e a equipe do CNPEM, né, a Daniela, e outras pessoas que trabalharam conosco, a gente tinha essa expectativa, né, que ela pudesse ter retornos mais rápidos, mas é uma abordagem cara, né, assim, pensando em moléculas completamente inovadoras. Não sei exatamente por quê, mas hoje as triagens estão focadas mesmo em chegar em esqueletos moleculares completamente inéditos para out-licensing, né, que é o caminho mais difícil, mas tem um dos casos, um dos projetos de parceira, acabou gerando vai para um caminho mais cosmético, assim, vai muito do alvo, né, do caminho. Às vezes a gente quer programou as coisas até do jeito que o senhor descreveu, né, mas hoje está assim, está ampliando a quantidade de amostras a serem triadas de outras origens, assim. Sim. Eu gostaria só de trazer eu falei incremental, porque, na verdade, aqui não tem mais pergunta no chat, tá? O Daniel deixou um link aqui. Não, Legal, ele colocou, isso, ele né? já colocou o link do Innovafito. Na verdade, eu acho que o mercado de fitoterápicos, eu estou falando como médico, tá? Doutor Hilton, Diga. Desculpa interromper, agora que me veio a ideia, né? Isso assim é MPH, a gente meio tinha desenhado ele com essa intenção, mas uma questão que a gente também encontrou ao longo da estrada é que no medicamento fitoterápico te permite fazer incremental, é o conhecimento tradicional, né?
Sim. Às vezes, né, eu acho que aí o senhor tem muita experiência com a avaliação até, né, de dados, né, que podem te ajudar a pular etapas de um desenvolvimento clínico, se você tiver suficiência de dados de segurança e eficácia, né? Então, quando a gente olha para a plataforma Inova Fito Brasil, a gente coloca ali também essa questão da pesquisa bibliográfica, por isso que o Pagani falou, às vezes vai ter histórias que vão pular etapas, né? Ali eu vejo muita oportunidade. Só complementando minha resposta Sim. anterior. Na verdade, complementando a sua resposta agora, existe sim algumas modalidades que é possível você, além do uso tradicional, você fazer uma revisão sistemática bem feita, que você encontra, que é difícil, né? Mas a GEMESP aceita registro e renovação de registro com revisão bibliográfica, tá? Então, é bastante interessante que quem estiver na área da indústria aqui, que pense nisso também. Otimiza o tempo e apressa o processo. Então, não é simples de ser feita uma revisão sistemática com metodologia que é aceita mundialmente, né? Mas é um caminho, tá? Eu ia falar do fitoterápico, o que pode, a pergunta anterior, acho que foi do Ricardo, é isso? Acho que foi o Rafael, desculpe, acho que foi o Rafael, se não me engano, sobre o mercado e a complexidade a complexidade do medicamento fitoterápico, por conta do fitocomplexo, é difícil para você transmitir isso ao médico lá na frente, né, no consultório. Ele tem que entender que o fitocomplexo é o que faz, que atua, na verdade. O marcador, nem sempre, na grande maioria, não é um marcador farmacodinâmico, é um marcador farmacotécnico. Então, na verdade, é um marcador que não vai ter ação farmacodinâmica, né? Ou seja, ele não vai ter ação. Ele é um marcador. Na maioria das vezes, o ideal é que você procure um farmacotécnico junto com um farmacodinâmico. Então, na verdade, mas é difícil de você conseguir isso. E passar isso ao médico, que um marcador que não é, que tem ação, né? Você tem uma dificuldade, o marketing tem essa dificuldade, e o médico tem essa dificuldade de entender, porque ele vai lá, ele pega simvastatina 20 miligramas, ele sabe que a simvastatina vai atuar em tal, em tal, em tal. Agora, você falar que um monte de partículazinhas dentro do fitocomplexo vai atuar, e se a partículazinha faltar, não vai atuar, isso é verdade, a gente sabe que se tiver, quanto mais extraído for o fitocomplexo, ou menos fitocomplexo componentes tiver, ele vai ter menos ação, né? Quanto mais perto da planta, você tem uma ação maior, que é o que a tradição nos mostra, o uso tradicional das plantas. Nós passamos por isso uma vez com a catuaba, tá? Porque assim, eu não sabia que a única bibliografia que tinha no momento, a coisa de 8 anos atrás, era a cantiga de povo originários. Então, na verdade, você não tinha literatura documentada. Então, houve um trabalho muito difícil para você poder... E não é escrita, né? É transmitida oralmente. Então, foi um trabalho bastante interessante. Tem vários assuntos interessantes. Aqui nós estamos com 20 minutos. Eu não sei se alguém tem mais... o Joaquim Duarte está perguntando se a Centroflora abre oportunidade para estágio de estudante de farmácia, qual o meio de contato? Abre, tem, acho que é o contato@centroflora, ali a gente faz banco de currículos e tal. Deve Então, estar no entra no site, site né? lá, tá, tem sim, abre, pode mandar. Tá, então eu só queria comentar isso, porque na verdade é uma dificuldade, Cris, sabe por quê? Porque já colocaram, o Ricardo colocou. Não, aqui está falando de Não, desenvolvimento. acho que é outra Não, coisa. quem quiser conhecer mais o trabalho que estamos desenvolvendo há 5 anos no sul da Amazônia, acesse nosso site, da Legal. Aerobrasil. Tá. Eu só queria trazer para a realidade, para o dia a dia, Cris, aquilo que a gente tem na dificuldade, não da extração, nem da busca, né? Mas do desenvolvimento de um medicamento, né? Vamos falar em cosmético, que seja, mas algo que você consiga mostrar que tem ação para o médico, ou para o farmacêutico, ou para o prescritor, vamos dizer, né? Isso, eu já Então, vou deixar aqui, então, não sei se vocês estão acompanhando, né, o Pagani que está aqui, chegou a ser presidente da Sobrafito, né, que aí sim é o trabalho junto à classe médica para trabalhar, né, as prescrições e tudo mais, e vai ter um evento grande agora em setembro, se eu não me engano, hein? Então, assim, acho legal para trazer essa questão, né, de aproximar também os médicos, né, dessa ferramenta terapêutica aí que é um pouco diferente, né? A obrigado, Cris. Sobrafito aí está fazendo um trabalho Sobrafito, bem legal. acho que o site do Sobrafito já tem, eu recebo o mail da Sobrafito, acho que deve ter lá.
se puder postar depois, se o Paleta tiver postado, mas é suprafitos. Por causa do suprafito, É você não tem cargo. Sobrafito, isso. Vai ter um evento aí para prescritores, então vai ser bem legal. O Leonardo Teixeira, o Léo, né? O Leonardo Teixeira da academia, ele está perguntando Estava no avião, aí eu vi. eu não sei, não sei se você entrou ou não. Acho que não entrou ainda. Ou já chegou em São Paulo. Se hoje é possível produzir extrato fitoterápico de CBD no Brasil. Aí é Canabidiol. com o senhor, né, doutor Hilton? Não, é que é um trabalho conjunto com a Biquif que foi feito. Veja, a Bastante produção do forte, extrato vale. assim, o grande foi conseguido, não era permitido trazer o extrato, a biomassa, vamos dizer assim. Muitos não conhecem a droga vegetal, né, o termo, né? A Mas biomassa para processamento, para colocar processamento, no produto exato. acabado, É, sim. A gente é, descobriu que para processamento não, né? Não, Isso mudou porque está na agora. 38, está na RDC, mas não está, ela está lá, mas não está, né? Ou seja, eu acho que nessa atualização eles vão tocar nesse assunto. Mas teve uma certa alinhamento. Se é possível, veja, o mercado todo está se movimentando para produzir não só canabidiol, mas todo o fitocomplexo da cannabis medicinal, para uso medicinal, tá? Da cannabis sativa L. Isso é mais é só seguir a movimentação, mas assim, hoje você pode produzir através de você pode importar, hoje a Biquif conseguiu, né? A droga vegetal, não é isso, Cris? Ela ajudou demais aí nessa É, discussão com o grupo de cannabis para liberar a importação para a indústria farmoquímica também. farmacêutica, A isso. questão era a É, natureza da indústria, né? Que a sim. 327 não deixava tão Farmacêutica. claro. É. Então Então, mudou. a resposta, eu acho que é a farmoquímica que vai produzir o extrato padronizado de canabidiol ou de cannabis medicinal como um todo, um extrato, né? E é possível através dessa conquista da Biquif, junto com a Cristina participou disso também, ela faz parte de uma diretoria da Biquif ali. Eu acho que nós Não, estamos... do grupo de discussão só. Discussão. Acho que Acho que foi, né, doutor Hilton, as perguntas também. as perguntas foram, na verdade, você quer fazer É. algum comentário? Na verdade, não, eu queria, assim, realmente deixar todo agradecimento à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né, a todo o trabalho que vocês encabeçaram ali com a inovação em biodiversidade durante a pandemia, permitindo os encontros, né, de tantas pessoas ligadas ao tema. Isso eu acho que ajudou também a gente estar nesse ponto de maturidade, né? Então, Sim. apesar de toda a tristeza que a gente passou na Covid, poder se conectar de tantos cantos do Brasil foi muito importante, né, para a gente poder avançar. Então, fica aí. Eu queria deixar, então, mais um agradecimento, reforçar o convite para o Prêmio Pio Correia, segunda edição, e é isso. E desejar um bom Dia dos Namorados para todo mundo. Eu gostaria de agradecer a doutora Cristina as informações super relevantes que trouxe para todos hoje. E o Pio Correia já foi bem comentado aqui durante então, eu estou invertendo o script, na verdade. Então, e agora, só lembrar que eu vou pedir para assim que eu terminar de falar, que a gente abra se puder começar a abrir quem puder abrir a câmera, para poder fazer uma captação de imagem. E aí nós vamos fazer o seguinte, eu quero só lembrar que no dia 19 de junho teremos um painel sobre tecnologia farmacêutica. O link da inscrição está sendo compartilhado pelo chat. Acho que é isso. Já, Sibeli está antenada, ele já colocou aqui. Obrigado, Sibeli. E então, vamos deixar aqui a abertura, agradecer novamente a doutora Cristina pelo tudo que trouxe. Tem muito a contribuir todos nós e agradecer a todos os acadêmicos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil que fizeram por o Prêmio Pio Correia escalonar, eu diria isso uma linguagem de startup, escalonar um nível de atingimento aos objetivos que estão ao nosso alcance e com mais entes, né, mais players, vamos dizer assim, do mercado e tanto acadêmico como governo, então acho que está atingindo um objetivo bastante interessante. E isso por conta das parcerias, por conta das acadêmicas e dos acadêmicos que trabalharam arduamente em relação a isso, tá bom? Eu agradeço bastante as fotos, se puderem, quem puder abrir. Acho que a Sibeli já... Só me avisa, Sibeli, você fez? Temos 3 telas, né?
Vamos... Tá, agora tem as felicitações ao professor Geovade, lá pelos importantes conhecimentos transmitidos da Amazônia, nosso confrade, Macapá, Amapá. Então, assim, você conhece, eu acho que a doutora Cristina conhece. Então, eu gostaria de agradecer a todos e nós estamos com um tempinho, mas acho que já podemos encerrar, né? Acho que todos estão... Obrigado e bom... Obrigado, a Sibeli já fez. Um bom final de noite para todos. É início de noite, né? E um bom Dia dos Namorados, que para quem não comemorou, eu continue comemorando, né? Junto com a biodiversidade. Tem vários produtos oriundos da biodiversidade que podem ser usados na comemoração de hoje. Então, parabéns a todos. Obrigada, Obrigado pela gente. participação. Obrigada. Tchau, Tchau. Boa tchau. noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite, professor. Boa noite, João.